Né? Ontem a gente, por inspiração do Milton Leite, estava chamando aqui de pacotão. É o pacotão do Milton, o que aconteceu ontem, porque teve final de estadual, teve Copa do Brasil, teve Campeonato Brasileiro. Vamos começar com Copa do Brasil. O Mário Alberto faz referência ao ramonismo, esse movimento que está bombando nas redes sociais, né? E bota aí o Ramon ramonizando o Vasco. Ele diz que ramonizar é fundamental, né? Uma brincadeira com harmonizar. Vamos até Goiânia, então, falar com o Vitor Hugo Araújo. Ele vem aí com as informações desse jogo dramático, decidido nos pênaltis. Vitor Hugo, bom dia, bem-vindo à Redação. Fala, Barreto, bom dia para você, bom dia para os demais colegas que estão com a gente aqui no Sport TV, falando para todo o Brasil, bom dia para quem está assistindo a gente também. Pois é, né? Goiás e Vasco decidiram ontem à noite no estádio da Serrinha, né? Primeiro jogo de mata-mata, assim, digamos, né? Aliás, um jogo importante do Goiás depois da volta do campeonato do futebol, né? Goiás que já tinha vencido o Vasco antes da parada para a pandemia lá no Rio de Janeiro por 1-0. Foi uma vitória com uma autoridade, mas era outro Vasco. Aí esse Vasco foi harmonizado e aqui em Goiânia deu certo mais uma vez. Os dois times, de acordo com as limitações de ambos, né, fizeram um jogo bom de se assistir, viu? Bom de se assistir mesmo, um jogo franco. Os dois times foram para cima, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Os dois goleiros fizeram muitas boas defesas. O Tadeu por parte do Goiás, o Fernando Miguel por parte do Vasco, principalmente ali no segundo tempo, numa cabeçada do Rafael Moura, quando o jogo estava 2-1. Enfim, o Vasco começou na frente, fez 1-0. Na única bobeada ali do Tadeu, né, foi quando o Vasco fez 1-0 com o Henrique. O Goiás ainda no primeiro tempo conseguiu um empate com o Rafael Vaz, aí se valendo com a lei do ex, né, Rafael Vaz, ex-zagueiro do Vasco também, empatou para o Goiás. Logo no comecinho do segundo tempo, o Vasco já fez 2-1 com um chute de Lucas e esse placar foi até o final. No agregado, 2-2, não conta gol com peso diferente fora de casa, então a decisão foi para os pênaltis e esse Vasco harmonizado se mostrou aí bem mais preparado psicologicamente, né? Visivelmente os jogadores do Goiás não foram bem para a disputa de pênaltis, jogadores importantes perderam cobrança, porque realmente não bateram muito bem. O caso do Daniel Bessa, camisa 10 do time, já tinha feito gol de pênalti, batendo muito bem no Campeonato Brasileiro. Dessa vez não foi tão bem assim, tanto que jogou a bola por cima do travessão. E o Rafael Moura, que está sendo bastante cobrado hoje, ele é um dos principais líderes desse elenco, sai para defender jogadores nas redes sociais, vai para as redes comentar os casos de coronavírus, a gente até já falou aqui no Redação. E o Rafael Moura perdeu um pênalti batendo fraco no meio do gol. O Fernando Miguel estava esperto e fez a defesa. Depois desse jogo, né, agora falando mais especificamente do Goiás, o técnico Thiago Largue, que estava estreando no comando do cargo, ele lamentou o resultado, comentou o que poderia, o que não poderia ter sido feito, disse também que queria mais tempo para poder preparar o Esmeraldino para esse jogo importante. Ele chegou na semana passada, o time foi sem ele para o clássico contra o Atlético, um clássico local aqui. O Goiás conseguiu vencer bem o Atlético, inclusive, mas ele não estava em campo. O Thiago Largue teve um dia para, né, treinar de forma mais pesada, assim, com esse Goiás, mas não conseguiu implantar o que ele acha que tem que ser implantado nesse time para a sequência da temporada. Ele pediu reforços também, esses reforços estão sendo procurados. O Goiás já anunciou um, que é o lateral direito Edilson, tem 34 anos. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, já passou pelo Cruzeiro, passou pelo Corinthians também. Outro que pode ser anunciado a qualquer momento, a gente continua aguardando as negociações aí, é o volante Elias. Passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, estava no Atlético Mineiro, o Elias tem 35 anos. Foi assim uma noite trágica para o Esmeraldino, mas de muita felicidade para o Vasco, que veio a Goiânia e conseguiu uma classificação, mostrando que essa recuperação pós-início da pandemia, ou seja, pós-volta do futebol, esse Vasco tem se mostrado muito bom, né? Tá indo bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil conseguiu mais uma vez um ótimo resultado, Barreto. Vitor Hugo Araújo, muito obrigado pela participação na Redação Sport TV. Nós vamos seguir falando desse jogo aqui, mostrando um trecho da entrevista do Ramon. Eu estava no clube já, né, assim, há um bom tempo, né, eu conheço bem esses atletas, eu sei da entrega desses atletas, assim, eu sei que é um grupo que sempre teve, que pode ter certeza que não vai faltar, né, espírito e atitude desse grupo.
eu vesti essa camisa desse clube de uma maneira muito intensa, sabe? Assim, eu devo muito ao Vasco da Gama, né? E o torcedor também, ele vê em mim uma extensão deles aqui dentro. Então é isso, é olho no olho, é sinceridade o tempo todo, né? Fui muito chato lá no começo, né? De mostrar, de pegar no pé, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pô, vem aqui, vamos posicionar. Aí o Ramon, ele mesmo tem tentado diminuir um pouco essa história do ramonismo, né? Porque acaba pesando demais, né? Mas o que a gente já viu é que não vai ser um Vasco tímido. O Vitor Hugo estava falando, né, Aiello, da questão das limitações das duas equipes, mas o jogo foi franco. Me parece que esse é meio que Seria essa uma descrição do ramonismo, não? Eu também acho. Eu acho que esse Vasco do Ramon, esse Vasco do Ramon treinador, pelo menos esse Vasco de hoje, não é o Vasco do Ramon jogador. Não é aquele Vasco que tinha Ramon, que tinha Pedrinho, que tinha Felipe, que tinha, em alguns momentos, né, Edmundo, que tinha Juninho Pernambucano, que tinha Mauro Galvão, que tinha Carlos Germano. Não, 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 não. Esse Vasco, do Ramon jogador, era um Vasco de muito mais qualidade técnica. Era um time encaixado, sob o comando do Antônio Lopes, muito bem treinado, um time com muita alma, com muita fibra, mas sobrava valores individuais. O Vasco do Ramon como técnico não é um time brilhante individualmente, né, de valores, mas é um time já encaixado. O Ramon até agora não perdeu um jogo sequer, né? O Vasco voltou a jogar futebol, fez 2 partidas pelo Campeonato Carioca, Madureira e Macaé, o Vasco venceu os 2. Depois o Vasco fez uma série de jogos treinos, o Vasco venceu todos. Vem o Campeonato Brasileiro, o Vasco só teve vitória e um empate no jogo com o Grêmio, e ontem a vitória por 2-1 sobre a equipe do Goiás. Então, o Vasco do Ramon, Barreto, Garamboni, quem está acompanhando a gente, eu acho que é um Vasco com muita alma e, principalmente, é um Vasco já que você olha o time jogar, é um time treinado. Eu acho que o Ramon aproveitou demais, demais e muito bem o fato do futebol ter parado por causa da pandemia, que ainda existe, a pandemia ainda está aí. Então, acho que o Vasco, né, nas mãos do Ramon, teve essa qualidade de jogo, o jogo coletivo. Você olha para o time do Vasco, é um time coletivamente muito forte e com muita intensidade, com muita disposição, com muita disciplina tática. O Ramon falou, não é por aí, né, durante o treinamento, vamos fazer desse jeito. Isso tem a ver com qualidade tática, qualidade técnica. O Vasco de hoje não é o Vasco do Ramon quando ele era jogador. Caramba! Eu vou até adicionar umas coisas do Aiello, né, porque está um pouco na moda, né, a questão da qualidade tática, do conjunto e tal, e que às vezes eu confesso que eu fico meio saturado, né, com a ditadura do toque, né, ditadura do toque. O negócio é tocar, 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 tocar. Eu acho que o Ramon, por esse passado dele, né, o Ramon era um cara que ele não era um jogador que corria, mas era um jogador muito cerebral, de passes muito certeiros, eventualmente um drible, um chute muito eficiente, né? O Ramon era um excelente cobrador de falta e tal. E a gente fez até uma boleiragem com ele há algumas semanas, Barreto, e a gente vai dirigindo o programa e tal, e enquanto o programa não começa, a gente conversa e tal, e realmente, assim, eu senti um Ramon muito, assim, muito consciente, né, do que ele pode significar para o Vasco, do que o Vasco significa para ele, e essa seriedade de trabalho. Então, eu acho que tem uma coisa que eu queria pontuar, que é o seguinte, o Benítez, né, o argentino, vocês veem que muitas vezes o Benítez pega uma bola na intermediária, em vez de ele seguir a ditadura do toque, dá para o outro, que dá para o outro, que dá para o outro, ele tem a liberdade do Ramon de dribla, meu filho. Então o Benítez vai, ontem no jogo, ele teve um momento que ele passou por 2 caras assim, abriu na esquerda e tal, teve cruzamento. O Andrei também está fazendo um belo trabalho. O Cano a gente já sabe, né? O Cano é super eficiente e tal, um chute ele define um jogo. E tem mais, assim, o Vasco está fazendo um futebol maravilhoso, vistoso? Não. Ele está fazendo um futebol que tem alguns outros times fazendo nessa volta do futebol, que é o seguinte, eles estão confiantes, né? Uma homenagem à Associação Desportiva Confiança de Sergipe, parece que são vários times
que estão muito confiantes. Então, você não vê uma exibição de gala, mas você vê uma confiança. E aí vem uma segunda característica do Ramon. A gente tem visto alguns momentos, alguns chutes e jogos do Vasco. Repararam como é que eles chutam mais de fora da área? O próprio Felipe Bastos, né, que estava meio no limbo, recuperou a confiança, está fazendo gol, que eles chutam de fora da área, eles chutam,